galerinha do quinto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Aqui com a Prof tá tudo bem e eu estou aqui em prontidão para iniciar mais uma aula de filosofia. Espero que você esteja aí também. Então vamos lá. Abra hoje a sua apostila na página 16. Só para a gente relembrar, vamos voltar aqui na página 15 e relembrar que a última atividade que a prof passou para vocês era aquele pergaminho do material de apoio e vocês iriam escrever regras para aquele reizinho mandão do último texto que a gente leu. Então eu espero que você tenha feito a atividade e que tenha ficado bem bacana, que você tenha criado algumas leis assim bem bacanas para aquele reino que estava bagunçado depois que o rei morreu. Tá bom, pessoal? Então hoje nós vamos continuar aqui na página 16. Tem um texto aqui do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é um livro muito bonito e que talvez você já tenha, certo? E quem não tem, a prof aconselha aqui que peça de presente no aniversário, no Natal, porque ele é um livro muito bonito. Ele mistura psicologia com filosofia e faz a gente refletir sobre vários assuntos da nossa vida, certo? Então, o autor do Pequeno Príncipe é Saint-Exupéry. Ele é um aviador carteiro francês, lá do início de 1930 e alguma coisa. Então ele trabalhava para o Correio da França e ele entregava correspondências. E ele passou, inclusive, com seu aviãozinho, entregando correspondências aqui no Brasil, inclusive aqui no Paraná. É muito legal, tem uma reportagem no G1, se vocês tiverem interesse em procurar, né, sobre o autor do Pequeno Príncipe e os trabalhos que ele fazia entregando correspondência. Ele é um escritor admirável, pessoal, eu gosto muito dele e tenho certeza que quem não tem ainda o livro Pequeno Príncipe deve pedir de presente, certo? E ter ele, e guardar ele e ficar com ele para sempre, conforme você for crescendo, certo? Porque ele tem muito aprendizado para todas as idades, não é só para criança, é para adolescente, para adulto, para idoso. É sempre muito bom ler e reler o livro do Pequeno Príncipe. E aqui na nossa apostila tem uma pequena passagem do livro do Pequeno Príncipe, que a gente vai ler hoje, tá bom? Então fica a dica aí de presente para vocês pedirem o livro do Pequeno Príncipe. E também assistirem o documentário sobre Saint-Exupéry, né? Um nome meio difícil de falar porque é francês, mas se vocês buscarem no Google lá, autor do Pequeno Príncipe, vai aparecer o nome dele. Daí vocês buscam que ele era entregador, né? Ele era carteiro do Correio francês. Daí vai aparecer, daí você busca o nome dele e procura lá ele no Brasil. Vocês vão ver muitas fotos incríveis dele fazendo entrega de correspondência no Brasil e aqui no Paraná, em Curitiba, nos Campos Gerais. Muito bacana, tá, pessoal? Muito bem, então vamos à leitura de hoje. O Pequeno Príncipe. Ele se achava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Começou, pois, a visitá-los para procurar uma ocupação e se instruir. O primeiro era habitado por um rei. Ah, eis um súdito, exclamou o rei ao dar com o príncipezinho. Aproxima-te para que eu te veja melhor, disse o rei, todo orgulhoso de poder ser rei para alguém. Porque ali no livro do Pequeno Príncipe os planetas são pequenos e mora uma única pessoa em cada planeta. Majestade, eu vos peço perdão por ousar interrogar-vos. Eu te ordeno que me interrogue, apressou o rei a dizer. Majestade, sobre quem reinais? Ele perguntou, porque ele viu que só tinha o rei ali, né? O rei, com um gesto simples, indicou seu planeta e outros planetas, e também as estrelas. E as estrelas vos obedecem? Perguntou o príncipezinho. Sem dúvida, disse o rei, obedecem prontamente. Eu não tolero indisciplina. Imagine, ele diz que governava para os planetas e as estrelas. Continuando.
Eu desejava ver um pôr do sol. Fazei-me esse favor. Ordenai ao sol que se ponha. Se eu ordenasse a meu general voar de uma flor a outra como borboleta, ou escrever uma tragédia, ou transformar-se numa gaivota, e o general não executasse a ordem recebida, quem, ele ou eu, estaria errado? Perguntou. Vós, respondeu com firmeza o príncipezinho. Exato. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar, replicou o rei. A autoridade se baseia na razão. Eu tenho o direito de exigir obediência porque minhas ordens são razoáveis. E o meu pôr do sol, lembrou o pequeno príncipe, que nunca esquecia uma pergunta que ele já tinha feito. Teu pôr do sol, tu o terás. Eu exigirei, mas eu esperarei, na minha sabedoria de governo, que as condições sejam favoráveis. Olha que esperto, né? Quando serão? Indagou o príncipe. Respondeu o rei, que consultou inicialmente um enorme calendário. Será lá por volta de 7h40 esta noite. E tu verás como sou bem obedecido. Legal, né, pessoal? Então, a história conta de um rei, né, como no próprio livro do Pequeno Príncipe, ele vive num planetinha com uma rosa, certo? Então, nesse livro, cada um, né, vive sozinho no seu planeta. Então, o Pequeno Príncipe, quando chegou no planeta desse rei, ele perguntou para quem esse rei reinava, e ele disse que era para os astros, né, os planetas e as estrelas. Daí o príncipezinho perguntou se ele podia conseguir para ele, então, um pôr do sol. E o rei, mais do que depressa, respondeu que sim, mas que ele precisava consultar ali algumas condições que tinham que estar favoráveis. Que esperto, né? Porque o sol se põe todo dia de qualquer forma. Daí ele falou para o príncipezinho que por volta de 7h40, lá do planeta dele, o sol ia se pôr para ele. Mas na verdade o sol se punha todos os dias. Ele só quis dar uma de rei, né, que estava dando uma ordem para o sol se pôr. Então, é muito, muito bacana essa passagem aqui da história do Pequeno Príncipe. Então, vamos continuar agora. É bem espertinho esse rei, mas ele é melhor do que aquele outro rei. Vamos ver aqui. Muito bem. Vamos refletir, né? Porque aqui diz converse com os colegas, a gente não pode, né? Então vamos refletir entre nós. O que mais chamou a atenção de você no texto do Pequeno Príncipe? O que mais te chamou a atenção? Então, se a gente estivesse em sala de aula, você ia falar para a prof, né? Então, para mim, o que chama mais atenção são essas viagens que ele faz de um planeta no outro, né? E o fato das pessoas morarem sozinhas nos planetas. Certo? Dele encontrar um rei que reina para ninguém. Daí, para não dizer que ele não reinava para ninguém, ele diz que reinava para os astros, para as estrelas. Muito bem. Explique como você entendeu a seguinte afirmação do rei. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. Então, como que a gente pode explicar essa frase do rei, né? Então, por exemplo, você não pode exigir de uma pessoa que não, digamos assim, você é aluno do 4º ano, né? Não teria cabimento um aluno do 8º ano exigir que você fizesse uma tarefa que seja do 8º ano, porque você ainda não estudou aquilo, você não está preparado para fazer essa tarefa. Eu falei aluno do 4º ou do 5º? Tomara que eu tenha falado do 5º, senão vocês vão puxar minha orelha, né? Você é aluno do 5º ano, fazer uma tarefa do 8º ou do 9º ano, você não está preparado. Então, é preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. Então, você, aluno do 5º ano, está preparado para fazer a atividade do 5º ano, certo? E não do 8º, porque você ainda não chegou lá. Então, é mais ou menos isso que ele quis dizer. A autoridade se baseia na razão.
Então, que a autoridade das pessoas tem que sempre se basear na razão. Uma pessoa não pode criar uma lei, uma regra que seja assim só pro bel prazer dela, uma coisa meio doida, assim, fora do contexto, certo? Então, a gente tem que se basear, a autoridade se baseia na razão. Então, quando são criadas regras, por exemplo, né, agora durante a pandemia, aonde que foi baseado nisso? Nas experiências dos cientistas, dos médicos, que eles que estão lá estudando e pesquisando, eles descobriram que a gente precisa usar a máscara para se proteger, que quando você espirra, é através da secreção que você passa para outras pessoas e que você aspira aquilo também. Se você tiver de máscara, a chance é muito menor dessa secreção que você espirrou ou tossiu passar para outras pessoas. Então, ninguém inventou em troca de nada isso. Isso é baseado em pesquisas, na razão, certo? Então, que a gente tem que ficar distante das outras pessoas, que a gente precisa se isolar quando a gente fica contaminado com a Covid. Então, tudo isso é baseado em estudos, na razão. E não simplesmente, as pessoas vão usar máscara porque é bonito, porque é colorido. Certo, pessoal? Então, tudo tem que ter um porquê para você fazer aquilo. Principalmente quando que atinge toda a sociedade. Muito bem. Eu tenho o direito de exigir obediência porque as minhas ordens são razoáveis. O que ele quis dizer com isso? Que ele não estava pedindo muito, certo? Que ele estava pedindo coisas que eram possíveis de acontecer. Por exemplo, pedindo para o sol se pôr, porque a gente sabe que o sol ia se pôr de qualquer forma. O Pequeno Príncipe pedindo ou não, ia acontecer aquele pôr do sol. Então, ele disse que ele tem o direito de exigir obediência porque as ordens dele são razoáveis, certo? Mas isso aqui no contexto da história. Então, agora vamos para outra atividade. 2. Responda as questões e depois converse, né? Nós vamos conversar entre nós sobre as respostas. Aqui você vai pegar o lápis para responder. Você obedece a alguém? A quem e por quê? Então, aqui você vai anotar as pessoas a quem você obedece, certo? Você pode falar aí que são o seu pai, a sua mãe, se você tem irmãos mais velhos, se tem alguém que cuida de você. Na escola você obedece os professores, certo? Inspetor, que cuida do pátio. Muito bem. Então, você vai anotar aí. Daí, a B. Alguém obedece você? E quem é e por quê? Normalmente, quando a gente é criança, né? Ninguém obedece a gente, porque a gente é criança. A gente é que obedece os mais velhos, certo? Quando eu era criança, eu brincava que minhas bonecas me obedeciam. E brincava também com meus gatos, que eu falava para eles fazerem as coisas, certo? As minhas bonecas e meus gatos. Então, quem tem irmão mais novo, certo? Pode pedir que o irmãozinho ou a irmãzinha faça alguma coisa, certo? Mas isso não é uma questão de obediência, né? É uma questão de colaboração daí, tá bom? Então, vamos para a outra tarefa agora. Sempre falando, relembrando a vocês que se a prof está falando rápido, você volta e ouve de novo, tá, pessoal? Hora de filosofar. Para cada item, pense se você deve ou não obedecer às pessoas indicadas e o porquê, tá bom? Então, aqui nós temos, daí você vai pintar esses círculos que estão aqui em branco, né? Aqui, ó. Aqui embaixo, né? Com as cores verde para sim, vermelho para não e laranja quando você não tem certeza, certo? Igual sinaleiro. Então, vamos lá. Pegue os 3 lápis de cor, né? Verde, vermelho e laranja. Muito bem. A pergunta: qualquer pessoa mais velha que você? Sobre obediência, tá, pessoal? Você vai responder se você deve obediência, se sim ou se não. Você deve obedecer qualquer pessoa mais velha que você?
Sim, não ou você não tem certeza? Aqui vai depender de quem é essa pessoa, certo? Se for dentro de casa, se for dos seus pais, sim, certo? Na rua, normalmente, crianças da sua idade nem é bom estar sozinha, né? E conversar com outras pessoas estranhas, muito menos, certo? Então, fica mais para a questão dentro de casa e na escola, né? Para você obedecer às pessoas mais velhas. Um colega na escola que diz que é mais forte ou mais popular na sua turma. Você acha que você deve obediência a ele? Sim? Não? Ou não tem certeza? Eu acredito que não. Que você não deve obediência, né? Na escola nós somos todos iguais, todos os colegas são iguais, tem aqueles que querem ser melhor que os outros, mas não são, certo? Então, você pode, se você se sentir na escola muitas vezes que algum colega tá querendo que você obedeça a ele, você pode contar para a professora, que a professora vai tomar as providências, certo? Porque você não deve obediência a colegas, não. Seus amigos, mesma coisa. Ter amizade, ser colega é uma coisa, obediência é uma coisa totalmente diferente. E amigo que é amigo não pede esse tipo de coisa, tá bom? Os seus pais, sim, com certeza, porque os nossos pais, eles sempre querem as melhores coisas para nós, tá bom? Os professores, sim, né? Os governantes, ainda não, porque você ainda é criança, né? E você ainda não lida com essas coisas, só quando você for adulto que você vai ter essas questões assim para compromissos, né? Que os pais têm, que as pessoas adultas têm. Tá bom, pessoal? Então, nós estamos concluindo a nossa aula de filosofia de hoje. E eu acredito que você aprendeu mais um pouco de informações, né, acerca das questões sobre obediência, sobre regras, sobre os valores e sobre a disciplina, que é uma coisa bem importante. Tá bom? Então, estamos terminando a aula. Abraço virtual, beijo. Façam todas as atividades bem bonitas, bem caprichadas, tá bom, pessoal? Que uma hora isso tudo vai passar e nós vamos voltar a ter as nossas aulas lá na escola, tá bom? Fiquem bem, beijo da prof, tchau, tchau. Até a semana que vem.